Olá, boa tarde. Eu queria compartilhar um pouquinho da palavra de Deus hoje com vocês. E eu queria falar um pouco sobre esse momento de deserto que muitas vezes a gente passa. E é aquele momento onde a gente não sente a presença de Deus, a gente sente, né, vazio, assim, como se a gente estivesse sozinho, né? E o deserto, ele é um lugar onde Deus nos leva a águas mais profundas, né? Onde Deus trabalha conosco algo que a gente precisa mudar, algo que a gente precisa aprender, para, né, alcançar um novo patamar de intimidade com Deus. E uma coisa que me chamou a atenção no livro que eu tô lendo, chama O Caminho para a Presença de Deus, uma jornada de 40 dias, do John Bevere. Ele fala, no dia 2, né? Esse é o dia 2, ele fala assim: por que a gente busca a Deus? E aí tem uma passagem da Bíblia que diz assim: no dia seguinte, quando a multidão percebeu que nem Jesus nem os discípulos estavam ali, entrou nos barcos e foi para Cafarnaum em busca de Jesus. Quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe: Mestre, quando chegaste aqui? E Jesus respondeu: a verdade é que vocês me estão procurando, não porque viram sinais milagrosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. João 6, 22 e 26. E o que chama atenção aqui é que, se eles estivessem procurando Jesus pelos sinais milagrosos que Jesus realizou, eles teriam entendido que Jesus era o Messias, né? Que Jesus era o Filho de Deus, é o Filho de Deus, né? Era não, é o que era, o que é e o que há de vir, né? Então, se fossem pelos sinais e pelas maravilhas, eles teriam entendido que Jesus era o Messias e eles estariam procurando porque eles queriam ficar perto do Messias, eles queriam ter um relacionamento com Jesus. Mas, na verdade, Jesus fala assim: vocês estão me procurando porque vocês desejam aquilo que eu posso fazer por vocês. E aí ele diz uma coisa assim, o John Bevere, né? Mesmo sem estarmos cientes disso, muitas vezes a gente usa Jesus e o reduzimos a um recurso em um momento de necessidade. E isso me chamou muita atenção. Porque você já deve ter conhecido alguém, até um exemplo que ele fala aqui no livro, aquela pessoa que só te liga, só entra em contato com você, só te procura quando ela precisa de alguma coisa. É um saco, né? É muito chato você conviver com uma pessoa que você sabe nitidamente que só vem até você quando você precisa, quando ela precisa de você e você tem algo a oferecer para ela. Mas aí eu convido, né, a todo mundo a fazer uma reflexão de quantas vezes a gente fez isso com Deus. Né? No momento de tribulação, no momento de diversidade, no momento de enfermidade, né, de doença, de problema, de desemprego, quando as coisas estão ruins, a gente corre para Deus, né? Vai pra igreja, ora, faz jejum. Primeira coisa que a gente faz quando se vê diante de um problema é um jejum, né? Quem aqui nunca fez isso? Nossa, vou jejuar, orar, Deus vai mudar minha situação. E muitas vezes ele muda, né, gente? Deus é tão misericordioso que ele ainda muda a situação, né? Jesus sabia que ele queria os pães e os peixes, mas ele multiplicou, ele deu o pão e deu o peixe, Deus deu o alimento. Então, assim, muitas vezes a gente vai até Deus e a gente busca, ora, jejua. Nossa, quando Deus concede a bênção, a gente esfria da igreja, para de ir, né? Porque a gente não queria Deus, a gente não queria um relacionamento com o Senhor, a gente não queria crescer em graça e conhecimento diante de Deus, a gente não queria passar por um processo de santificação, a gente não queria servir, a gente só queria ser servido, né? Então, assim, muitas vezes a gente trata Deus como se ele fosse um fast food, né? Um drive-thru ali, a gente pede o que a gente quer e a gente espera Deus conceder, e depois que Deus concede, a gente dá um muito obrigado e vai embora. Então, eu queria, irmãos, que a gente fizesse essa reflexão na nossa vida hoje. O que é que Deus fez por você? Qual foi o milagre que Deus concedeu para sua vida e que depois você foi embora como se Deus fosse uma lanchonete, um drive-thru ali que você pegou sua bênção e deu no pé. Às vezes a gente tem essa dificuldade, né? E a história de Israel, ela nos mostra isso. Ele conta aqui a história de Miriam, que quando Deus abre o Mar Vermelho, né, e eles passam pelo Mar Vermelho,
a Miriam, né, profetisa irmã de Arão e de Moisés, ela sai cantando que o mar engoliu o cavalo e o cavaleiro. E 3 dias depois, eles já estavam lá no deserto de Meribá, reclamando que a água era amarga, que Deus tinha tirado eles do Egito para morrer no deserto. Eles falam isso várias vezes ao longo do tempo que eles ficam ali no deserto, murmuram contra Deus o tempo todo. Então, às vezes também a gente tem um coração tão duro que Deus faz sinais e maravilhas na nossa vida e a gente não consegue reconhecer quem Deus é. E o que a gente deveria, por que a gente deveria buscá-lo? A gente deveria buscar Deus porque a gente o ama, porque Ele nos amou primeiro. Deus não precisava morrer na cruz. Jesus não precisava vir para cá, se destituir de toda a sua glória, se humilhar, vindo como um homem, passando tudo que a gente vive aqui nessa terra e morrer uma morte de cruz, humilhante, né? Ser completamente ali chicoteado, né? Agredido por causa de nós, ingratos, que só corremos atrás de Deus quando a gente precisa de alguma coisa. Né? Mas ele fez, e ele fez por amor. Por isso que a palavra fala, né? A gente ama a Deus porque Ele nos amou primeiro. Ele nos atraiu. Então, assim, Deus tem feito sinais e maravilhas na sua vida e te dado bênçãos. Mas você ama a Deus por causa da bênção ou por causa do que Ele é? Você está com Deus enquanto tudo vai bem ou enquanto tudo vai mal também? A gente tem que ter essa atitude de não reclamar das coisas que acontecem na nossa vida. Uma vez eu escutei uma frase que falava assim, que quando a gente reclama, a gente está dizendo para Deus de que Ele não sabe o que Ele está fazendo. Pensa o absurdo? Pensa a coragem de virar para Deus e falar assim, Deus, você não sabe o que você está fazendo, não? Olha a minha vida, né? E muitas vezes a nossa vida está do jeito que está por causa das nossas escolhas, né? Porque se a gente estivesse ouvindo a voz do Espírito Santo, na direção do Espírito Santo, a gente evitaria muito problema. É até uma outra pregação que eu escutei também, que a pessoa fala assim para ela, fala assim, irmã, você tem que orar antes das coisas acontecerem, não depois que o problema já surgiu, né? Igual o bebezinho. Ele pede para a mãe para ir no banheiro quando você está desfraldando, antes de fazer cocô, não depois que já fez o cocô na calça, entendeu? Então, assim, muitas vezes a gente é assim, a gente mete o pé pelas mãos e quando a gente tá atolado, a gente lembra de falar, oh Deus, né, me salve. Deus é tão misericordioso que Ele geralmente nos salva, nos tira daquela situação que a gente mesmo se colocou. Mas depois que você já saiu dessa situação, irmão, não abandona Deus, não. Cresce em relacionamento com Ele, pede a Deus para te ensinar a ouvir a voz do Espírito Santo, para te dar discernimento, para não dar lugar ao diabo. Quantas vezes a gente dá lugar ao diabo com as pequenas coisas, com a ira, com a falta de perdão, com a reclamação, e a gente dá espaço para Satanás agir na nossa vida. Então a gente precisa buscar crescer em conhecimento com o Senhor, né? E ele fala aqui, qual é a sua motivação para buscar Jesus hoje? Qual é a sua motivação para você ir na igreja hoje? É um milagre que você está precisando? É a libertação de um filho? É a salvação de um casamento? É um emprego? Todas essas coisas são coisas que a gente precisa. E o que Jesus disse para nós? Busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Deus sabe o que você precisa comer, Deus sabe o que você precisa vestir, Deus sabe que você precisa do emprego. Deus sabe de todas as coisas. E assim como Ele cuida do passarinho, assim como Ele cuida do lírio do campo, Ele vai cuidar de você também. Deus não te esqueceu. Deus fala isso na palavra. Ele fala assim, ainda que uma mãe se esqueça do filho que ainda mama, eu não me esquecerei de vocês. Deus não se esquecerá de você. Deus sabe onde está a sua dor. Mas busca a Deus não por causa da resolução dos seus problemas. Não porque você precisa de uma bênção, mas busca a Deus porque Ele é Deus. Porque Ele é Deus. Não há ninguém como Ele. Não há ninguém que possa fazer o que Ele faz. Não há ninguém que possa ser como Ele é. Ele é único. Ele é o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus, da terra e tudo que existe. Ele é o nome sobre todo nome. Ele é santo, Ele é justo, Ele é misericordioso, Ele é bondoso, Ele é o príncipe da paz, Ele é o Pai da eternidade, Ele é o Deus forte, Ele é maravilhoso, Ele é consolador. Busca a Deus por quem Ele é
e não pelo que ele faz na sua vida. A sua motivação, ela está centrada em você. Deus, eu te busco porque eu preciso. Então, tem uma passagem em Provérbios que fala que a sanguessuga, ela tem 2 filhas, dá e dá. E que com a terceira, né, se eu não me engano, ela nunca está saciada. Se não me engano, é isso que fala. Mas essa frase sempre me marca. A sanguessuga, ela só fica dá, dá. Já viu criança pequena? Que, né, o Benjamin tá nessa fase. Você pega uma coisa que ele quer, ele fica dá, 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 dá. Meu! E aí a gente tem que ensinar, né? Ó, não é seu, tem que dividir e tal. Mas isso me lembra que muitas vezes a gente entra em oração e a gente esquece até mesmo de adorar a Deus. A gente entra em oração e fala, Deus Pai, muito obrigado, Senhor Deus, por entrar na sua presença. Eu peço isso, que o Senhor me dê isso, aquilo, e faz aquela lista, né? Tem até um pregador também, Reinhard Hartler, se eu não me engano o nome dele, e ele fala sobre isso, né? Que você, às vezes, faz jejum para ganhar coisa. Eu vou fazer um jejum aqui para Deus me dar um carro novo. Irmão, jejum é para mudar quem você é, para te fazer ser mais parecido com Jesus, para você alcançar um novo patamar de intimidade com Deus. Não é uma penitência ali para você obter algo de Deus. Deus não vai mudar de ideia, né? Ele até fala isso. Então se você jejuar muito, Deus vai falar assim, tá bom, né? Já que você jejuou 40 dias para ganhar esse carro, eu vou te dar esse carro. Deus não é assim. Deus não é assim. O jejum é para mudar quem a gente é para fortalecer a nossa vida espiritual, é para a gente mudar. O que você precisa? Você precisa de um carro novo? Você precisa de um carro novo? Busca o reino de Deus e a sua justiça, que Deus vai te dar o carro que você precisa. Eu quero um avião. Para que você quer um avião? É para a honra e glória do Senhor? Ou é para satisfazer um desejo carnal e arrogante que está dentro de você? Porque às vezes, irmãos, Deus fala isso na palavra. Pedis e não recebeis porque pedis mal. O nosso desejo, as nossas orações têm que estar alinhadas ao coração de Deus. Eu até escutei o Rodolfo Abrantes falando que ele pede para Deus os sonhos de Deus. Porque se ele pedir o sonho de Deus, ele sabe que ele vai receber. E o sonho de Deus, ele é muito melhor do que o nosso. Na Bíblia fala isso. Os meus pensamentos são maiores do que os seus pensamentos. Os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos. Eis que eu tenho pensamentos sobre vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar os fins que desejais. Então Deus sabe o que é melhor para nós. Se a gente confia que Deus sabe o que é melhor para nós, por que a nossa oração é diferente da oração que Deus gostaria que nós fizéssemos? Por que a nossa oração é diferente daquilo que Deus sonhou para nós? Então, assim, muitas vezes a gente não recebe justamente por isso, porque eu tô pedindo não é para honra e glória de Deus. Eu tô pedindo porque eu tenho um desejo egoísta dentro de mim. Então, é bom a gente fazer essa análise, olhar para dentro da gente e falar assim, Deus, aonde que eu tenho sido egoísta? Aonde eu tenho desejado ter as coisas por aparência ou por status? Ou realmente eu estou te buscando porque eu quero uma solução para os meus problemas, e quando eu tiver a solução para os meus problemas, você vai continuar firme com Deus, você vai continuar orando, você vai continuar jejuando, você vai continuar indo na igreja. Ontem na igreja, o pastor ele estava pregando sobre essa dureza do coração, que tem muita gente que inclusive recebe o milagre de Deus. Ele até citou o exemplo de um rapaz que foi para a igreja, ele estava com diagnóstico de cirrose, ele foi para a igreja, ele já estava assim, desacreditado pelos médicos, ele buscou a Deus, ele orou, ele se consagrou e Deus o curou. E depois que Deus o curou, ele abandonou a fé. E aí um dia ele bêbado, voltou na mesma igreja, né, na minha igreja, e falou com o pastor assim, que ele queria ir na igreja, mas ele não queria servir a Deus. Então, assim, aqui é a mesma coisa dessas pessoas que Jesus fala, vocês vieram não por causa dos sinais das maravilhas, não por causa de quem eu sou, mas por causa daquilo que vocês receberam, daquilo que vocês queriam, né, por causa do pão. Vocês vieram por causa da bênção, vocês vieram por causa da prosperidade, vocês vieram por causa do casamento restaurado, mas vocês não vieram por quem eu sou. E a gente está chegando na época da Páscoa, né? Daqui uns dias a gente estará celebrando, relembrando, trazendo à memória o sacrifício de Jesus na cruz. Eu sei que muitos aqui participam da ceia mensalmente, né?
Mas agora todo Israel também vai estar celebrando a Páscoa. Começa já essa semana, quarta-feira. E na sexta-feira a gente vai celebrar aqui, na sexta-feira da Paixão, que é um feriado aqui no Brasil, a gente vai celebrar aqui na minha casa. E o que a gente vai celebrar, né? Os judeus, eles ainda estão celebrando a memória do que Jesus fez, da libertação que Deus fez, né? Para Israel no Egito, quando Deus poupou a vida de todos os primogênitos. Quando Deus cobriu com o sangue do cordeiro as portas das casas dos israelitas, né? Impediram que o anjo da morte passasse e salvou, né, eles do Egito, tirou eles da escravidão. E nós, da mesma forma, estaremos, né, os cristãos, celebrando também o sangue do cordeiro, que nos tirou, que nos livrou do espírito da morte, do inferno, e nos trouxe a vida eterna. Nos salvou do Egito, que é aquele mundo de pecado onde nós estávamos cobertos, e nos trouxe para uma vida de santificação, uma vida onde Deus é o centro, onde Deus é o primeiro lugar. Então nós estaremos celebrando quem Jesus é. Quem Jesus é, o nosso Redentor. Aquele hino maravilhoso, né? Ele vive. Porque ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque ele vive, eu posso crer no amanhã. E Jesus, quando ele fez o sacrifício na cruz, né, em Isaías fala, ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. Tudo estava sobre Jesus, e não é só as enfermidades físicas. Jesus, ele trouxe a cura também para as nossas enfermidades físicas, mas ele também trouxe a nossa cura da alma. Tudo que está doendo aí dentro, tudo que está desajustado, que está no lugar errado, aquela dor que não passa, aquela depressão, aquela ansiedade, aquele medo exacerbado, a crise de pânico. Deus trouxe cura sobre tudo isso. Deus trouxe a restauração sobre as nossas vidas, a nossa vida espiritual, a nossa alma e o nosso corpo. Nós somos um ser triuno, assim como Deus. Nós somos feitos à imagem e semelhança dele. E Jesus também veio e libertou os cativos e os oprimidos. E ele nos trouxe a paz, não a paz como o mundo dá, mas a paz que só ele pode nos entregar. É uma paz que você pode estar no meio de uma tempestade, assim como Jesus estava com os discípulos no barco. E a tempestade grande, e os discípulos cutucam Jesus e falam: Mestre, não te importa que morramos? E Jesus repreende o vento e fala: Ô homens de pequena fé. Né? Jesus estava dormindo no barco. Jesus, ele te dá essa paz, a paz de saber que, olha, se Jesus está dormindo no barco, deita e dorme junto com ele, porque ele está no controle de todas as coisas. Se a gente entrega a nossa vida a Deus e a gente nos rende aos pés do Senhor, ele está no controle de tudo. Se você percebeu que você tem buscado a Deus por motivos egoístas, e você tem buscado a Deus por aquilo que ele pode fazer por você, e não por aquilo que ele é, eu te convido a uma oração de arrependimento. Eu te convido a mudar o seu coração hoje e viver para Jesus, não porque ele fez algo por você ou porque você quer que ele faça algo por você, mas porque você o ama. E você o ama porque ele te amou primeiro. Ele morreu na cruz do Calvário por você. Ele estava naquela cruz por você. Foi por você. Deus levou os seus pecados. Recebe essa graça do Senhor sobre a sua vida. Se você ainda não aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, eu te convido a aceitar agora, em nome de Jesus. Se você está aí me assistindo, não tem certeza se você já aceitou Jesus, eu te convido a fazer essa oração agora. Senhor Jesus, você vai falar o seu nome, Isabela. Recebo o Senhor como meu Senhor e Salvador. Aceito o seu sacrifício na cruz, que me lavou, me tirou dessa vida de pecado e me transformou em filho, cordeiro com Cristo. Que o Senhor me ajude, Pai, daqui para frente a andar na tua presença e te amar por quem o Senhor é, não por aquilo que o Senhor pode fazer por mim. Me ensina a buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar e ter a confiança e a certeza de que tudo que eu preciso o Senhor vai me entregar,
na mesma hora que eu precisar, quando eu precisar, de acordo com a tua vontade, Senhor, porque o Senhor sabe de todas as coisas. Pai, o Senhor sabe de cada dificuldade, de cada um, Pai, que está escutando esse vídeo. Pai, o Senhor sabe aonde que o calo está apertando, aonde que está doendo. Pai, eu peço ao Senhor que o Senhor dê a eles a sua paz e que eles confiem no seu amor, Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós. E a sua bondade, a sua misericórdia nos seguirão todos os dias da nossa vida. E nós não precisamos temer mal algum, pois o Senhor está conosco, Pai, e o Senhor cuida de nós. O Senhor, Pai, tem pensamentos sobre nós, sonhos, planos, propósito, Pai. Senhor Deus, revela a cada um dos seus filhos, ó Deus, o teu sonho, o teu propósito para a vida deles, ó Deus. Que eles possam crescer e que nós possamos crescer em graça e conhecimento, Pai, na tua presença, e te amar por quem o Senhor é e não por aquilo que o Senhor pode fazer por nós, ó Pai. Ajuda, Senhor Deus, em nome de Jesus, cada um de nós, ó Pai, nessa caminhada, Senhor Deus. Obrigada, Jesus, pelo teu sacrifício na cruz, Pai, por nos resgatar, Senhor Deus, da perdição, Pai, da morte, e nos trazer, Senhor Deus, para a vida. Em nome de Jesus, meu Pai. Em breve teremos a nossa Páscoa. Relembrando o sacrifício de Jesus por nós. E é muito importante a gente relembrar o que Jesus fez por nós. A gente não esquecer de quem Deus é. E eu queria finalizar esse vídeo fazendo uma oração para Israel. Não sei se você já orou por Israel alguma vez, mas na palavra fala para a gente orar por Israel, para a gente abençoar Israel. E Jesus, ele fala que a gente não veria ele novamente antes que Jerusalém, antes que Israel clamasse: Baruch haba Mishem Adonai, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Então, meus amados, se nós queremos ver os céus abrindo, o Senhor Jesus descendo com poder e grande glória, né? Sermos arrebatados aos ares para os que estão vivos, né? E a terra devolvendo os corpos daqueles que foram ressuscitados em Cristo com o corpo glorificado. E ver tudo isso acontecendo, a gente precisa que Israel aceite Jesus como seu Senhor e Salvador, que eles reconheçam o Messias. Então eu te convido a colocar Israel nas suas orações. Ore para que os olhos deles sejam abertos, o entendimento seja revelado, para que eles possam reconhecer que Jesus é o Senhor. Tem um canal que chama One for Israel, um por Israel, que eles têm um projeto, né, um ministério muito lindo, onde eles atuam com judeus e muçulmanos, levando a palavra do Senhor e mostrando para eles que o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o mesmo Deus, é quem trouxe Jesus para morrer por nós. Então, ora comigo aí, faça a sua oração, vamos fazer uma oração em concordância para que os judeus recebam Jesus como seu Senhor e Salvador. Amém? Senhor Deus e Pai, te agradecemos mais uma vez por estarmos na tua presença, Senhor Deus. Pai, pela tua bondade e pela tua misericórdia, Senhor Deus, pelo sacrifício de Jesus na cruz. Pai, que o Senhor revele aos judeus, Senhor, que Jesus é o Messias, ó Pai. Que eles possam reconhecer, Pai, que toda dureza de coração, que toda serviço, Senhor Deus, dura, Pai. Que a cegueira, ó Pai, a surdez espiritual seja removida, Senhor Deus. Pai, o Senhor diz na tua palavra, eu vos darei um coração de carne. Eu removerei a cegueira. Pai, remove, Senhor Deus, a cegueira espiritual. Remove, Senhor Deus, o coração de pedra, Pai. E mostra para eles, ó Deus, que o Senhor é Deus, Pai. Que Jesus é o Messias, ó Deus. E que eles recebam, Pai, e anseiem pela tua volta, Pai, assim como nós. Restaura, Pai, Israel, Senhor Deus. Restaura a tua igreja, Jesus. Em nome de Jesus. E nós já podemos dar glória a Deus, porque isso tem acontecido. Tem mais judeus que aceitaram Jesus nos últimos 19 anos do que nos últimos 19 séculos, para a honra e glória do Senhor. Amém? Que Deus nos dê uma semana de paz e de vitória, debaixo da graça e do conhecimento de Deus. E que você possa, essa semana, buscar a Deus, não porque Ele pode fazer algo por você,
mas porque você o ama e que esse seja o motivo da sua busca daqui para frente. Todas as coisas serão acrescentadas, você não precisa se preocupar. Você não precisa se preocupar, deixa que os pagãos se preocupem com essas coisas. Vocês têm um pai nos céus, um pai perfeito, que sabe tudo o que você precisa. Se você não teve um pai terreno, ou ele foi um pai ausente, ou ele era um pai que não fazia o papel de pai, e você tem uma dificuldade de encarar, de conseguir enxergar Deus como seu pai perfeito que te ama e que cuida de você, eu te convido a pedir a Deus que você experimente o que é essa paternidade perfeita que às vezes o teu pai terreno não te entregou, né? Não perfeita, né? Porque o pai terreno não pode entregar perfeitamente, mas se você não teve um bom pai e você não consegue enxergar Deus como um pai, ou se você tem uma visão deturpada do que é um pai, né? Você às vezes teve um pai agressivo, um pai ausente, um pai alcoólatra, que não fazia o seu papel, eu te convido a pedir ao Senhor que te mostre o que é ter um pai que te ama, um pai perfeito que está ao teu lado o tempo todo. Amém? Amém.